recebestes vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eles eram ao todo os 12 varões. Então, irmãos, nesse texto a gente vê um pouco, ele começa falando que Paulo, ele tinha passado por várias regiões superiores, que Paulo, depois que ele foi batizado por Deus e cheio do Espírito Santo, depois de 3 dias certo, Ananias foi até ele e ele saiu das escamas, ele foi cheio do Espírito Santo, foi batizado pelo Espírito Santo e ele começou a pregar a palavra de Deus. Então ele não perdia nenhuma oportunidade, aonde ele ia, os seus amigos, seus colegas, e nas igrejas em Éfeso, Coríntios, aonde ele ia fazendo igrejas e pregando a palavra de Deus, como nós bem entendemos, Ele é autor de praticamente todo o Novo Testamento, é considerado aí por muitos, eu também concordo, mas por uma grande parte dos cristãos, como o maior missionário de todos os tempos. Não é à toa que ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento, Eu gostaria de deixar destacado aqui para os irmãos que ele fala, ele faz esse questionamento a estes varões que ele encontra, em Éfeso. Eles dizem, ele pergunta: vocês recebeste o Espírito Santo quando credes? Ele vai e apresenta uma questão que até então não era conhecida desses varões, que é justamente o que hoje nós temos, a presença de Jesus Cristo por intermédio do seu Espírito Santo, por intermédio do seu Espírito. Eles conheciam apenas o batismo de João, que é o batismo, foi o batismo nas águas. A Bíblia diz, que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, primeiro você crê em seu coração, você confessa com a boca, você aceita Cristo como seu Salvador, e para testificar aleluia, louvado seja Deus, essa sua fé, Jesus Cristo. O próximo passo é ser batizado nas águas. E você crê, você é batizado, e a Bíblia diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas a Bíblia aqui nos apresenta um outro tipo de batismo, uma outra forma de você ter mais intimidade com Deus, que é justamente você buscar a presença de Deus através do seu Espírito Santo. Deus hoje na terra, ele se manifesta, ele fala, ele se move, está presente, aleluia, através do seu Espírito Santo. E aqui ele vai declarar justamente este revestimento, este poder, esta presença. Então o Espírito Santo não é, como muitos podem pensar, uma energia ou uma sensação. Ele pode te provocar essa sensação de arrependimento, e se ele provoca, ele pode te provocar uma sensação, um sentimento de alegria, de temor, mas ele é justamente o Consolador. Ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus habitando, aleluia, dentro de você, quando você aceita Jesus Cristo. Porque, como está escrito, depois de tempo nele crido, a saber, Jesus Cristo, fomos selados, foste selados, aleluia, pelo Espírito Santo da promessa. Então, que é o penhor da nossa herança. Todo aquele que crê em Cristo, irmãos, ele recebe o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E este é o selo de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, a Bíblia vai aqui nos apresentando que, além de você receber esse Espírito, você pode buscar, aleluia, louvado seja Deus, revestimento de poder, o chamado batismo com o Espírito Santo. E aí é quando Paulo diz: certamente João batizou com o batismo do arrependimento. Aí ele se arrependeu, aleluia, foi batizado, irmãos, nas águas, e você pode, aleluia, agora buscar este batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui cita um caso específico. Significa que sempre vai ser assim? Não. Você pode estar no seu quarto orando, você pode estar no seu quarto, você pode estar na igreja orando, buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, e você receber este batismo. Pode ser através de um irmão, que foi aqui no caso do próprio Paulo, que pôs as mãos sobre os irmãos e você recebeu. Então aqui é importante destacar duas questões.
que já são batizados e os que não são batizados. Os que não são batizados buscam pela primeira vez esse revestimento de poder. Ele pode ser manifesto através das línguas estranhas, através de profecias, como aqui foi o caso, diz: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então eles receberam o poder de Deus para, aleluia, proclamar o Evangelho, para ter intimidade com Deus. Eles receberam aquilo que eles não conheciam, o próprio Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento, ele é um enchimento, aleluia, do Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo, porém quando a pessoa ela recebe o transbordar do Espírito, ela enche, o enchimento ela recebe esse revestimento de poder, e ele é manifesto através dos dons do Espírito, né? A gente sabe, são cerca de 9 dons, são 9 dons do Espírito Santo: profecias, falar em línguas estranhas, discernimento de espíritos, o dom da interpretação das línguas, o dom da palavra e o dom de maravilhas, que é o dom de operar milagres, o dom de curas e mais alguns que, aleluia, louvado seja Deus, estão descritos na palavra de Deus. Mas esses são alguns, irmãos. Então, nós que estamos na presença do Senhor, que possamos estar buscando, aleluia, cada vez mais a sua presença e os dons do Espírito, o conhecimento de quem é o Espírito Santo, porque ele é o nosso Consolador, ele é que nos guia em toda a verdade, né? Ele é que nos mostra o caminho da verdade, porque a Bíblia também vai dizer que nos últimos dias, se não fossem abreviados, até mesmo os escolhidos poderiam se perder. Louvado seja Deus, porque vão surgir muitas sã doutrinas, falsas doutrinas, que se possível enganariam até mesmo os escolhidos, mas por isso os dias serão abreviados. Louvado seja Deus, mas que a gente possa estar sendo guiados, Senhor, pelo Espírito Santo da verdade, pelo Espírito, aleluia, do próprio Deus, a cada dia de nossas vidas, na dependência dele. Aleluia, aqueles que nós que já somos batizados, irmãos, com o Espírito Santo, nós podemos também buscar o renovo do Espírito Santo, né? Então fica esses dois parâmetros: aquele que não é batizado pode buscar o batismo do Espírito Santo no seu próprio quarto, se derramar na presença de Deus, se humilhar, e aquele nós que já somos batizados podemos buscar o renovo, aleluia, do Espírito Santo, e por que não até recebemos aquele dom, um dos 9 dons que muitas das vezes a gente pode almejar e a gente não tem. Aí você pode ter um, pode ter dois, né? O apóstolo Paulo, ele tinha os 9 dons, não é à toa que ele falou dos 9 dons, ele tinha absolutamente os 9 dons. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer que esse homem foi tão cheio, né, do Espírito Santo, que pegava os lenços dele, levava-os para outras terras, né, para outras regiões, para outras cidades, e os lenços das roupas dele curavam os enfermos e os demônios saíam, né? A palavra de Deus vai dizer que Pedro, né, a sombra de Pedro, aleluia, louvado seja Deus, operava milagres. Então que nós possamos buscar louvas, né, Vendrai, Ramando, Reverê, Cantarabacanta, Arabacai, que a gente possa buscar este renovo, aleluia, esta presença de Deus. Se porventura alguém aqui não experimentou, aleluia, ainda este Espírito ou este renovo de Deus, que você esteja aberto na sua vida, porque Deus está disponível para você por intermédio da pessoa, aleluia, de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. E Ele quer te renovar, te capacitar e te guiar a cada dia da sua vida. Se nós, para finalizar aqui, a Bíblia deixa claro que, pondo-lhe Paulo as mãos, então, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, como sinal da presença de Deus no enchimento. E eram um todo 12 varões. Então, 12 homens receberam o Espírito Santo de Deus neste dia. Louvado seja o nome do Senhor, dos quais só conheciam somente o batismo de João. E Deus é bom, irmãos. Que Deus, aleluia, abençoe a cada um nesta